A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou o Bispa Ana Caroline, estou aqui representando o meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e a Bispa Rosana, que são os nossos líderes, os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é quarta-feira, chegamos ao meio da semana e é com muita alegria que eu quero saudar a você que acompanha a nossa programação, você que está aqui no Brasil, no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar do mundo. Este programa tem alcançado vidas na Europa, no Oriente Médio, em tantos outros lugares, pessoas até no Japão que acessam o nosso site e assistem as pregações, assistem a nossa programação, e nós somos muito gratos ao Senhor por podermos chegar a lugares tão distantes, mas que precisam da graça de Deus, precisam compreender este pacto perfeito de maiores, superiores promessas, esta obra perfeita e concluída na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira e logo mais às 7h30 da noite nós teremos o nosso culto Seminário de Excelência da Graça de Deus. Eu sempre estimulo as ovelhas do Senhor que nos assistem, que nos acompanham, a que venham à casa do Senhor. Se você tem condições de vir à igreja, se você pode separar este tempinho da sua metade da semana para vir à casa do Senhor, faça isso, venha, porque você vai investir na sua vida espiritual, no seu crescimento espiritual. É um momento também onde as forças são renovadas pela palavra do Senhor, para que você viva o resto da sua semana com sentimentos bons, com boas expectativas. E hoje, certamente, Deus usará de forma tremenda o nosso apóstolo. Nosso culto é às 7h30 da noite, nosso endereço é Rua Maricá, 320, Campinho. Nós somos o Ministério da Palavra. Nós compreendemos a importância dos ensinamentos bíblicos para uma vida bem alicerçada e bem construída. E como cristãos, nós precisamos ter esta certeza, compreender que não há vida bem-sucedida fora dos padrões bíblicos. Não há alegria, não há preenchimento interior se a palavra do Senhor não estiver internalizada. Se você não alimentar diariamente o seu homem espiritual, se é que assim eu posso dizer, a sua vida espiritual, para que você ande no Espírito, viva no Espírito e colha os frutos também de uma vida vivida dentro dos padrões do Senhor. Por isso é importante que você medite na palavra todos os dias, é importante que você ore, é importante que você venha à casa do Senhor. O apóstolo Paulo, ele deixou um conselho, dentre muitos importantes, ele disse que nós não deveríamos deixar de congregar. Não devemos deixar. É importante o momento onde você se une aos irmãos na igreja, momento em que você está ali na mesma sintonia, no mesmo espírito, recebendo aquilo que o Senhor quer falar à sua vida, para que depois você pratique. Isso é o mais importante, não é? Porque ouvir simplesmente não gera nada, mas quando você pratica a palavra do Senhor no seu dia a dia, aí sim você vê os frutos. Então aguardamos por você logo mais às 7h30 da noite na Rua Maricá, 320, Campinho, um culto poderoso com o nosso apóstolo Miguel Ângelo. E agora nós vamos continuar assistindo a mensagem que temos veiculado ao longo da semana, que foi uma mensagem muito importante, muito encorajadora
ministrado pelo nosso apóstolo, que tem o tema Derrotando o Gigante do Medo. Quantas pessoas param, desistem, se entregam por causa do medo. E Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu poder. Este poder, a consciência deste poder nas nossas vidas, faz com que nós enfrentemos o medo. E é claro que eu não estou falando simplesmente daqueles medos naturais que são inerentes a todo ser humano, mas eu digo aquele medo paralisante, aquele medo que é um empecilho para as conquistas, para as realizações. É necessário que nós nos apropriemos deste poder que o Senhor disponibilizou para nós, para que enfrentemos o medo. E eu quero deixar aqui a passagem, quando o apóstolo Paulo está falando a respeito dos propósitos de Deus com as nossas vidas, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E ele diz aqui em Romanos 8, 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que você tem crido nesta passagem verdadeiramente? Será que você tem vivido pensando, nada poderá ser contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Que me poderá fazer o homem? O mal, será que pode te tocar? Você tem vivido aprisionado pelo medo? Pelos pensamentos ruins, negativos? Ou você realmente tem crido nesta promessa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é uma promessa muito forte. E se nós nos apegarmos a ela, nunca mais permitiremos que nenhum gigante nos afronte, muito menos o gigante do medo. Fique com esta mensagem agora e daqui a pouquinho estarei de volta. Então, parecia que não havia esperança para aquele povo todo, estavam todos paralisados. E eu sei, volto a dizer, eu sei que Deus te trouxe hoje aqui para você aprender algumas lições, que vamos aprender juntos. Como vencer esse gigante que tem paralisado a vida de tanta gente. Como você não dar ouvidos a essa voz que te afronta. Essa voz que te diz, você não vai conseguir. Essa voz que diz, você vai morrer. Essa voz que diz, você não vai ser nada na vida. Bom, essas vozes são terríveis, amado. Então, como é que se vence o gigante? Primeiro, entendendo que uma voz que afronta a voz de Deus tem que ser derrotada. Ponto final. Toda a voz que se levanta contra a voz de Deus se levantou para cair. Porque se você não entende desta forma, são as estratégias que Satanás usa para destruir os homens, para destruir as igrejas, para destruir os pastores, para destruir a comunhão do povo de Deus. São vozes que querem te afastar de Deus. São vozes que querem te estimular a praticar o mal. São vozes que querem te confundir com filosofias, com mentiras misturadas com verdade. São vozes de mensageiros travestidos para confundir as pessoas que buscam sinceramente. São vozes que fazem a mentira parecer verdade. São vozes que induzem o homem ao engano. São vozes que fazem a mensagem de Jesus parecer tolice. São vozes que estimulam o orgulho, a soberba, a inimizade. São vozes que querem enfraquecer as igrejas. São vozes que lançam divisões e ataques contra os líderes.
são adultérios, são mágoas, são tristezas, são friezas, é avareza. Amado, é aquela voz que diz que você não tem capacidade para nada. Essas vozes dos filisteus não podem ter mais poder do que uma voz que diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureças o teu coração. Você sabe que coração duro é trabalho que o inimigo já fez na vida da pessoa. Então, apóstolo, eu estou entendendo o seguinte: o senhor está dizendo que há um número bíblico, que é um dos números mais repetidos da Bíblia, o 7 e o 40, que 40 quer dizer tempo de provação. Moisés teve 40 anos no deserto, 40, provação. Mas é também nesse período, ou a pessoa se fortalece ou enfraquece, ou ela se torna grande ou ela fraca, ou ela vence ou ela é derrotada. Pastor, então o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu venço esse gigante? Primeiro, dê o nome ao gigante. O que é que tem te afrontado? É doença? É crise financeira? O que é que te assusta? O que é que te tira o sono? Porque no versículo 22 e 24 diz assim: Davi, deixando o que trouxeram aos cuidados da guarda-bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi a falar com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, filisteu de Gade, falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam. Todos, menos quem? Davi. Davi ouviu as mesmas ameaças que todo mundo ouviu. Todo mundo tremeu e Davi disse: eu vou confrontá-lo. Isto é maravilhoso, porque Golias era um gigante amedrontador, um blasfemador, tinha derrotado todas as pessoas que se opuseram a ele, mas ele tinha fraquezas. Todo gigante tem fraquezas, e você vai descobrir no texto que isso é verdade. Então eu sei que algumas pessoas estão aqui esta manhã enfrentando gigantes, problemas de família, trabalho, doenças, finanças, tentações. Você sabe, mas há gigantes que amedrontam mais que os outros. Um é o medo, o outro são os problemas financeiros, dívidas, empréstimos bancários, cheques sem provisão, pressões financeiras. É um gigante. Mas nós precisamos dar nome ao gigante. Você sabe por quê? Porque em Atos 4:12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro nome. Quer dizer, nenhum outro nome tem a capacidade do nome de Jesus. Não há outro nome. Ah, mas é gigante do câncer. Aí nós vamos atacá-lo. É que você não pode se deixar contaminar, porque as mesmas coisas que contaminaram durante 40 dias uma nação inteira, um rei, um exército, não foram capazes de contaminar a Davi. Diz que há um nome que está sobre todo nome. Então diz agora, uma coisa muito importante é você dar um nome. Qual é o nome? Qual é o assunto? É doença, é banco, é cheque, é dinheiro, é problema. Você tem que ter um nome. Porque Filipenses diz que Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Então a minha garantia ao lhe ensinar isto, não é que eu tenha no meu grito a capacidade de resolver problemas que não tenho. Mas há um que pode resolver todas as coisas. Há um que não quer que você se contamine com medo de ninguém, de nada. Aquele que é a teu favor. Se Ele é por nós, então primeiro eu tenho que saber qual é o nome, para saber que há um nome que está acima dele. Segundo lugar, amado, pense comigo esta manhã como seu pai espiritual. Quantas vitórias você já teve no passado e que talvez você tenha se esquecido? Porque nos versículos 31 a 37 diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e vai pelejar contra o filisteu.
Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu tu não vais poder pelejar, pois tu és moço. Ele é um guerreiro. Você sabe, tem sempre gente para jogar água fria em cima da fervura dos olhos. O cara vai estudar. Para que você vai estudar? Vai se formar, não tem emprego. Por que você vai tirar a carteira de habilitação? Olha, tem gente que morre batendo com o carro. Tem sempre gente dizendo não pode. Só que Deus diz: tu podes todas as coisas. Tu podes todas as coisas. Tu podes todas as coisas. Versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava ovelha de seu pai. Veio um leão, um urso, tomou um cordeiro do rebanho. Aí eu saí após ele e o feri, o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele, agarrei pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou um leão, matou um urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, ele vai me livrar das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: você crê? Você não está contaminado? Então vai. Vai lá, Deus é contigo. Amado, ouça, Deus é contigo. Deus é contigo. Você vai vencer qualquer gigante na tua vida. Olha a história. Eu venci um leão, eu venci um urso. Quantos leões e ursos você já não agarrou nas barbas e matou, meu amado? Quanta gente já quis passar o sebo no teu pescoço? Quanta gente quis que você perdesse o emprego, você fosse infeliz, você se divorciasse, e você venceu tudo e chegou aqui esta manhã, amado. Quantos livramentos Deus te deu, quantas vitórias, quantas bocas de leão Ele já fechou, quantas situações impossíveis se tornaram possíveis. Amado, tudo é possível aquele que crê. Terceiro lugar, primeiro dá o nome ao gigante, para você poder lutar com o nome do Senhor. Segundo, veja as vitórias que você já teve no passado. Se você teve vitória no passado, você vai ter vitória hoje. Terceiro, Deus quer que você substitua o medo pela fé. Ouça, gigantes não aparecem por mágica. Gigante aparece, ele vai se tornando cada vez mais forte, porque normalmente são 40 dias de ataque. Pastor, dói aqui. Aí vem eu digo: está curado. Aí ele sai e diz a um amigo: dói aqui. Ele diz: isso é tumor. Isso, como é que é? Facinho. É tumor. E começa. É carcinoma. Um dia, carcinoma 2, carcinoma 3, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 40 dias você está desfeito. Porque as estatísticas da psicanálise dizem isso. Nós temos vários doutores aqui esta manhã que podem me confirmar o que eu estou dizendo. É ou não é, doutora? São 40 dias, ou você se torna forte ou você é derrotado. Então, você tem que pensar nisto. Gigante não aparece por mágica. Ele vem e diz: ninguém vai me derrotar, eu vou derrotar todo mundo. Um dia, 2 dias, 3 dias, de manhã, de tarde, de noite. Ou a pessoa se contamina, ou a pessoa sai disso aí vitoriosa, mano. Tem que usar a fé. Hebreus 11:1 diz isso. A fé é a certeza. Diga certeza. Diga a convicção. É convicção. Amado, fé e medo não podem existir juntos. Se você se deixar dominar pelo medo, a fé desaparece. Ouça, a fé é invencível. Davi era um homem de fé, tinha um histórico de lutas, de desafio. Era um rapaz jovem, pequeno, não tinha estrutura, não era um lutador de MMA. Ele não tinha o físico do Anderson Silva, que bate em todo mundo, do Vitor Belfort, que dá um sopapo e a pessoa desmaia. Não tinha, era um guardador. Ele era um pequenito, guardava gado, ovelha. Mas cara, dentro dele
havia uma fé, havia uma convicção, havia uma certeza. Porque, amados, o medo revela que o que está dentro do teu coração, no teu caráter, não é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa se depara com um desafio, ela faz duas coisas: ou foge, desaparece, é contaminada pelo medo, enfraquece, cai, deixa de vencer na vida, deixa de conquistar, ou ela faz como Davi disse: eu vou. O rei disse: não pode, você é muito pequeno, você é muito jovem. Os irmãos disseram: vaidoso, como é que pode, cara? Você vai chegar lá, o cara dá-te um berro, você levanta voo. Mas ele disse: eu vou, porque Deus não me deu espírito de covardia. Deus não quer que você tenha medo de nada nem de ninguém. Deus não quer que você seja vencido pelo Golias. Deus te deu um espírito de poder. Deus quer que você use a sua fé, confie nele, não confie no gigante. Porque há pessoas que confiam no gigante. Pô, o gigante é grande, hein? Você está confiando no gigante ou está confiando em Deus? A fé é a certeza, a fé é a convicção. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o gigante, para a prescrição que o médico diz carcinoma, o advogado diz vai perder. Qual é que você olha? Olha para Jesus ou olha para esses documentos? Amado, Deus está no controle. Deus nos deu fé para enfrentarmos os desafios da vida. Deus nos deu fé para substituir o medo pela fé. Por isso é que o Senhor te trouxe aqui esta manhã. Amado, não tema. Agora, vem a quarta atitude. Nós temos que ir em frente, porque a única forma de vencer o medo é confrontá-lo. A reação de quem tem medo é fugir, é desistir, é voltar atrás. Isto traumatiza. Você sabe o que é um trauma? Um trauma é alguma coisa que incapacita a pessoa. E esses traumas às vezes se formam em 40 dias. Jesus jejuou 40 dias. Quando parecia que ele ia ser derrotado, apareceu-lhe o diabo. Se você é filho de Deus, manda transformar essa pedra em pão. Joga-te lá, adora-me. Mas foi nesse contexto. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Graças a Deus, que mensagem tremenda, derrotando o gigante do medo. Esta e todas as outras mensagens do nosso apóstolo estão no nosso site, igrejacristovive.com.br. Acesse, navegue lá no nosso site, você vai poder imprimir a sua apostila. Nós temos todas as outras mensagens do Seminário Casa sobre a Rocha arquivadas, enfim, estão disponíveis gratuitamente, basta que você acesse o nosso site. Lá também você encontrará a programação do nosso ministério, encontrará a nossa livraria virtual. Temos mais de 150 títulos de livros publicados pelo nosso apóstolo, pelo nosso ministério, todos eles tendo como fundamento as mensagens pregadas no altar da nossa igreja. Então é importante que você faça uma visita no nosso site. E lembrando que hoje é quarta-feira, logo mais às 19h30 estaremos reunidos na casa do Senhor e aguardamos por você. O nosso apóstolo sempre pede para que eu faça este convite e motive os irmãos a virem à casa do Senhor, crendo que será uma noite profética, uma noite onde Deus falará ao seu coração. Hoje, logo mais às 19h30 na Rua Maricá, 320, Campinho. E agora você vai ficar com momentos de louvor, de adoração e logo em seguida, Igreja Cristo Vive de São Paulo com a Bispa Solange Brant. Graça e paz e até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista a nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android.
Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, aperta a mão do teu irmão e diga: segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas a caminhar, Senhor é contigo. segura na mão de Deus e vai. Assim, ó. Orando e louvando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.